Meus irmãos, como o Vanderlei acabou de dizer, Efésios, então, capítulo 1, versos 3 a 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Hoje também lembrando aqueles irmãos nossos que estão enfermos. Hoje a igreja está um pouco vazia por conta da chuva, mas também porque várias famílias da igreja estão enfermas. Então, certamente muitos deles estão acompanhando agora pela internet. Vamos orar por esse momento também e também por nossos irmãos enfermos da nossa igreja. Deus bendito, nós queremos te agradecer pelo privilégio de ter a tua palavra em mãos, poder ouvir a tua voz, aprender de ti e ter o nosso coração e toda a nossa vida, por consequência, transformada pela tua palavra, Pai. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento de edificação. Também abençoa, Pai, nossos irmãos que estão acompanhando de casa por conta de enfermidades, Pai. Dê recuperação a eles, Pai. Dê saúde a nossos irmãos, para que possamos voltar a cultuar todos juntos aqui na tua casa, Pai. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos na carta de Paulo aos Efésios. Se os irmãos se lembram, semana passada vimos a introdução dessa carta, a abertura, onde vimos quem escreveu, para quem escreveu e qual era o desejo daquele homem. Vimos então que foi escrita por Paulo aos irmãos que viviam em Éfeso, santos, chamados para uma nova vida. Agora, do versículo 3 até o versículo 14, nós temos uma das maiores orações, aqui no sentido da gramática mesmo, de toda a Bíblia. Uma das maiores orações de toda a língua grega. É como se Paulo tivesse escrito esses 14 versículos numa única canetada. Num único suspiro ele falasse tudo isso de uma vez. É como se uma frase, cada palavra, cada letra puxasse umas às outras, de forma que isso aqui fosse um pacote completo. E por que dividir isso em 3 sermões? Justamente porque não dá para falar de tanta riqueza, de tanta beleza, de tanta coisa maravilhosa em apenas 30, 40 minutos. Por isso, tanto hoje como nos próximos 2 domingos, olharemos essa passagem que deveria ser tratada inteira, mas é tão rica que a gente vai ter que picotar ela em 3 mensagens diferentes. E essa passagem é belíssima, porque ela vai nos mostrar a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como cada pessoa da Trindade se envolveu ativamente na salvação da vida de cada um de vocês aqui. E de cada um dos filhos de Deus que ainda há de nascer e que já existiu nessa terra. E para entendermos bem o sentimento que há nessa passagem, eu quero te fazer uma pergunta. E eu queria que você respondesse para você mesmo. Não é só uma pergunta retórica. Não precisa falar alto, mas pense para você mesmo. Em uma palavra, apenas uma. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Em apenas uma palavra, um adjetivo, um substantivo, quem é Deus para você? Tem muitas respostas certas e tem algumas respostas erradas. Mas a depender da resposta que nós damos para essa pergunta, aquela primeira que vem, que é a mais pronta no nosso coração, que mais expressa a nossa visão de Deus, nós temos toda a nossa vida pautada por isso. O nosso autoconhecimento de quem nós somos, a nossa maneira de nos enxergar, depende de maneira inseparável de quem nós vemos em Deus, quem nós enxergamos como o nosso Deus. E a resposta que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui nesses 3 primeiros versículos, na verdade, 4 primeiros versículos, é justamente que Deus é Pai. Você pensou nessa palavra quando respondeu a pergunta no seu coração? Quem é Deus para você? Deus é meu Pai. Talvez você tenha dito, Deus é Senhor, Deus é Criador, é meu Salvador, é meu sustentador, Ele é meu amigo, Ele é aquele que caminha comigo, Ele é meu Consolador. De novo, todas as respostas corretas.
Porém, às vezes, nós não tratamos Deus como Pai. Esse é um dos atributos de Deus, um dos nomes dados a Ele, que por vezes acaba virando um dos últimos nomes da nossa lista. Uma das últimas formas pelas quais nós pensamos em Deus quando chegamos em relacionamento diante dEle. E o que o apóstolo Paulo vai fazer aqui nessa grande oração, do versículo 3 ao 14, é mostrar como que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, amou profundamente cada um de vocês. E como que esse Deus trino agiu na vida de vocês. E nos primeiros 4 versículos, veremos como que Deus, o Pai, fez isso. Ele vai aparecer no restante do texto nas próximas semanas. O Filho também, o Espírito também. Não há nada que o Pai faça que é completamente separado do que o Espírito faça e que Jesus faça. Nosso Deus, ele trabalha na Santa Trindade em conjunto. Mas o foco aqui está no Pai. E veremos como que esse Pai, tão amoroso, tão bondoso, amou cada um de vocês. E como que através de tudo que Ele fez, hoje você está unido ao Pai. Hoje nós, como comunidade, estamos unidos ao Pai. E como que o texto mostra isso? Ele começa com um chamado para adoração. O objetivo de Paulo aqui não é dar uma grande aula de teologia sistemática. Ele não quer mostrar para nós cada um dos termos, explicar com vários argumentos cada uma das coisas que ele vai dizer. O que Paulo quer fazer aqui com a palavra bendito é falar assim para a gente: gente, vamos ficar de pé? Vamos adorar a Deus? Aí alguém levanta e fala: Paulo, mas por que louvar a Deus? Aí Paulo fala: deixa eu te explicar. E ele começa, do versículo 3 ao 14, falando tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz pelo seu povo. E ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Pai tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele começa mostrando para nós que esse Pai é um Pai generoso. É um Pai que dá bênçãos abundantes para cada um dos seus filhos. Só que tem um termo aqui um pouco esquisito, né? Regiões celestiais. Afinal de contas, o que é isso? Porque se Ele nos abençoou e o texto diz que Ele fez isso, Ele o fez nesse lugar. E aí eu te pergunto, você está morando na região celestial? Eu não sei o CPF de lá, o CNPJ de lá. Não, CEP de lá. Eu não sei o CEP da região celestial, mas eu sei que ela existe. E é lá que Deus está nos abençoando. E como que isso funciona? As regiões celestiais, para o judeu e para o povo da época bíblica, era como se fosse uma outra dimensão. Não é um outro planeta, um outro lugar distante, como se nós olhássemos para o céu, fora do teto, olhássemos as nuvens e pensássemos que lá longe está o céu onde Deus mora. Para um judeu, para um cristão do primeiro século, o reino espiritual é um reino que existe junto desse reino. É como se fosse um mundo paralelo. Quem assistiu Stranger Things vai saber do que eu estou falando aqui. É uma outra realidade que existe ao mesmo tempo nesse mesmo lugar, só que ela está separada daqui. E aí você fica pensando, como assim? Por que Deus foi me abençoar lá e não me abençoou logo aqui? E para responder essa pergunta, a gente tem que voltar para o Gênesis, lá para o Éden. O Jardim do Éden era como se fosse o ponto de contato do reino material com o reino espiritual. Alguns teólogos vão dizer que o Jardim do Éden não era aquele jardim numa grande planície, mas era como se fosse um jardim no topo de uma montanha. Nos profetas, o Éden é mencionado dessa forma algumas vezes. É até por isso que aquele rio que saía do Éden se dividia em 4. Para um rio se dividir em 4, tem que ter descida. Dando a entender que, muito provavelmente, o Jardim do Éden era uma grande montanha, no topo onde havia um jardim paradisíaco, no qual o homem habitava com Deus. E naquele lugar alto, um paralelo com a Torre de Babel, o céu tocava a terra. É como se os dois reinos ficassem entrelaçados naquele momento. Naquele lugar sagrado, Deus andava com os homens. Naquele lugar sagrado, seres espirituais, de todos os tipos, formas e números de asas e olhos que você puder imaginar, viviam junto com o ser humano. Por isso que quando a serpente falou com Eva, ela não estranhou tanto assim. Não era uma cobrinha, como nós vemos hoje. Era possivelmente um serafim, uma serpente brilhante de fogo com asas que falava, e que para Adão e Eva era normal. Afinal de contas, era onde o céu tocava a terra. Era um lugar onde animais, seres humanos e seres espirituais viviam em conjunto, onde a grande família de Deus estava unida em comunhão plena. O que acontece com o pecado? Expulsos do Éden. Aquela grande ponto de contato com o céu é separado. O homem não tem mais acesso a Deus. O reino espiritual é desassociado da realidade material. E agora os seres espirituais entram em rebelião também contra nós. Muitos anjos, muitos seres espirituais se voltaram contra a humanidade, contra o próprio Criador, e vieram fazer mal para todos nós. Por conta dessa maldade do homem e dos seres espirituais, o mundo está como está.
E como que Deus vai resolver tudo isso? Transformando tudo. Quando olhamos para esse texto, ele fala que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais por meio de Jesus. Paulo está nos mostrando que em Jesus a reconciliação do céu e da terra está acontecendo. Onde Jesus está nesse momento? No céu? Essa é a resposta certa. Aí eu te pergunto, Jesus tem corpo? Sim, gente, por favor. Jesus tem corpo, ele ressuscitou com corpo material, com peso na balança. Jesus tem corpo, glorificado. Nós teremos um igualzinho dele um dia. Esse corpo ocupa lugar no espaço. Onde é esse céu que Jesus está? A gente não sabe, é um mistério. Mas o céu, essa realidade espiritual, é onde Jesus está nesse momento. E lá, Deus nos abençoa através de Jesus. Tá bom, é muita viagem, fomos para o Éden, fomos para o fim dos tempos. E como que junta tudo isso? Para que nós voltássemos a viver num novo Éden, em comunhão com o reino espiritual, no qual nós temos comunhão plena com Deus, o Filho de Deus foi para a região espiritual. E agora, nessa região espiritual, tem quem lá? Um homem. E através desse homem que está na região espiritual, os homens que estão ainda nesse reino material, que um dia vai ser fundido, recebem tudo que ele recebe lá. É como se nós tivéssemos um clone nosso. Jesus no céu recebe as coisas lá. E tudo que ele recebe lá, nós recebemos de alguma forma aqui. Lá, ele ganha bênçãos espirituais, e por ele ter essas bênçãos espirituais conquistadas por sua obra, nós aqui, no tempo e no mundo, temos elas recebidas de alguma forma. Mas que bênçãos são essas? Para talvez ficar um pouco mais claro o que Paulo está querendo dizer aqui, que são muitas coisas maravilhosas. Eu listei só algumas. Primeira, perdão dos pecados. Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Por causa do que Cristo fez na cruz, Deus te perdoa. Ele pegou os seus pecados, colocou sobre o Filho dele, o Filho paga pelos pecados, e pela sua morte e ressurreição, agora ele tem o direito de trazer perdão para cada um de nós. E quando Deus nos dá perdão, nos dá através de Jesus. Então Deus dá o perdão, e através de Jesus, chega para nós aqui no tempo e no espaço. Segunda bênção, justiça. Através de Cristo Jesus, hoje nós somos justos diante de Deus. Não há mais quem nos condene, Paulo diz. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não há mais nenhuma condenação, não há nada a ser levantado contra nós. Terceira, santificação. Através de Jesus nós somos santos. Nós somos agora aceitáveis na presença do Senhor pelo que Cristo fez. Por Ele ter perdoado nossos pecados, agora nós somos limpos e podemos nos apresentar diante do Senhor, igual era o sacerdote no Antigo Testamento. Tinha que se purificar, tinha que fazer sacrifício para então chegar diante da arca do Senhor. Nós hoje temos acesso através do que Cristo fez. Além disso, adoção. Pelo que Cristo fez, hoje nós somos filhos do próprio Deus. Já para pensar o que é ser filho de Deus? Não é filho do governador, do presidente, é filho do Deus que criou todas as coisas. Isso através de Jesus, que nos adotou por meio do seu sacrifício. Além disso, glorificação. Jesus já está glorificado no céu, e Paulo diz que ele é a primícia daqueles que ainda vão passar por isso. Quando Jesus é glorificado, ou seja, ele ressuscita dos mortos, tem um corpo incorruptível, ele é o sinal do que nós seremos um dia. E Cristo sendo dessa forma hoje, é a garantia de que nós seremos assim um dia também. Além disso, temos comunhão. Você pode falar com Deus e Ele vai te ouvir. Por quê? Porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque o Filho intercede por nós com mãos erguidas no céu, como dizem Hebreus. Porque Jesus conquistou, Deus hoje nos escuta. Além disso, poder. Você tem poder espiritual para fazer coisas que ninguém nessa terra consegue fazer. Como eu disse pela manhã, não é para dar um show da fé, mas para poder pregar a mensagem de um homem que morreu na cruz para salvar pessoas e pessoas mudarem a vida por conta disso. Poder. Orar por pessoas enfermas e pessoas serem curadas milagrosamente. Orar e coisas sobrenaturais acontecerem. E Deus faz isso até hoje, através do seu povo, que Ele dá poder através de Cristo. Além disso, dons. Se não bastasse receber poder do próprio Deus, Deus nos dá poderes espirituais, de certa forma. Dons para ensinar, dons de misericórdia, dons de exortação, chama uns para trabalhos específicos na igreja, para trabalhos particulares na vida uns dos outros. Deus dá dons para o seu povo, para poder trabalhar e mostrar um pouco mais de Jesus no mundo. Dons que Cristo tinha em abundância. Ele é a plenitude de todo dom.
Além disso, fruto do Espírito. Você experimenta hoje a natureza de Jesus. Você começa a ter amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você tem todo o fruto, toda a manifestação da vida de Jesus em você. Por quê? Porque Cristo conquistou, está na região celestial, e hoje você experimenta isso. Segurança. Nada nesse mundo pode tirar das mãos de Deus. Jesus disse: todo aquele que o Pai me deu, de modo nenhum rejeitarei. Se um dia Jesus te abraçou e trouxe para perto do Pai, nunca você vai para longe dele, porque ele não te larga de jeito nenhum. Amor. O próprio Criador de todas as coisas, Deus Santo, que tem direito de punir o mundo, e vai punir, hoje te ama. Te trata com amor, com cuidado, com carinho de um pai, como lemos no Salmo 103. Além disso, proteção. Os seres espirituais malignos que querem nos destruir não nos tocam. O maligno não nos toca. O crente não pode ficar possesso. O maligno não pode arrancar sua salvação. Pode vir 1000 demônios contra você, e nenhum deles pode tirar sua salvação, porque Deus é maior e te protege. Além disso, vitória. No fim, a igreja vai triunfar. O final da sua história está garantido como um sucesso por causa do próprio Deus que ressuscitou por você. E um dia, por mais que você tenha pecado e falhado na sua vida, se você confia em Cristo para a sua salvação, a vitória dele é a sua vitória. No dia do juízo final, você vai ser absolvido, porque o Filho de Deus ressuscitou no seu lugar e trouxe vitória para todos aqueles que eram perdedores. Você é parte de uma família, não só com o Pai, mas também com cada um aqui. Talvez você tenha crescido em um lar onde você era filho único, uma pessoa desprezada, com poucos amigos, sem pessoas por perto. Isso é horrível. Deus não nos fez para viver sozinhos. Mas através do que Cristo fez, Ele nos coloca num corpo, numa grande família. E pelo que Jesus fez, hoje você tem amigos, irmãos e irmãs no corpo de Cristo. Pessoas que você não conhecia, mas que a partir do momento que você convive com eles pela fé, se tornam seus parentes, tanto quanto os de sangue. Além disso, cidadania celestial. Você tem um lugar para morar eternamente com Deus. A Nova Jerusalém é sua nova casa. Quando tudo acabar, Cristo voltar, os mortos serem ressuscitados, o juízo final vier, a terra será transformada e você vai ter direito de ter um CEP lá. Você vai morar na Nova Jerusalém. Não vai ser expulso de lá como um forasteiro. Além disso, você é herdeiro de tudo aquilo que Cristo conquistou. E eu poderia continuar por horas e horas falando de tudo que Cristo fez. Isso é só parte das bênçãos espirituais que Jesus te dá, porque Ele já está no reino espiritual. E um dia, quando Ele voltar, mortos serão ressuscitados, céus e terra serão unidos novamente, e habitaremos a Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, num novo Éden, onde o céu não vai mais só tocar a terra no Éden, mas toda a terra vai se tornar uma junção do céu e da terra, onde habitaremos plenamente com Deus, desfrutando de tudo isso aqui ao máximo. Hoje o nosso amor, tem hora que ele é forte, tem hora que ele é fraco. Tem hora que a gente ama, tem hora que a gente não ama. Tem hora que a gente usa nossos dons para o bem, tem hora que a gente é fracassado nisso. Nós falhamos em muitas coisas, mas chegará um dia em que tudo isso será experimentado em sua plenitude. Eu digo tudo isso, meus irmãos, porque alguns leem essa passagem e vêm: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E leem o bênção espiritual e fazem assim: eu queria dinheiro, eu queria sucesso, eu queria casa, eu queria prosperidade, eu queria saúde. Por que, Senhor, você me dá uma bênção espiritual? A bênção espiritual eu não vejo no meu extrato. A bênção espiritual não me faz mudar minha vida aqui e agora do jeito que eu quero. Pois é, mas você percebeu que há algo muito melhor? Jesus mesmo, em Mateus 6, diz que não juntem tesouros aqui, porque aqui ladrão rouba, a traça come, a ferrugem consome. As coisas que conquistamos nesse mundo são boas, e são boas dádivas de Deus, veremos isso mais à frente. Porém, aquilo que recebemos do próprio Senhor é o que sustenta a nossa caminhada. O cristão, ele deve aproveitar do mundo. O cristão deve ser aquela pessoa cética que olha para a criação e pensa, como diz aquela... Tem uma versão de um hino que fala que passarinhos, belas flores... tem uma versão... Querem me encantar, querem tirar meu foco do meu celeste lar. Teologicamente, isso está errado. Porque os passarinhos, as belas flores, nos fazem olhar para elas e falar como Deus é bom. Olha o que Jesus disse em Mateus 6. Olhe para as aves, olha os passarinhos. Deus cuida deles. E será que o Pai de vocês não vai cuidar de vocês muito melhor do que Ele faz com os passarinhos, as belas flores? O cristão pode olhar para esse mundo, cheirar as flores e louvar a Deus pelo seu perfume. Ele pode ver os passarinhos e louvar a Deus pela bela canção que eles têm.
Um cristão nesse mundo pode tomar uma casquinha de sorvete do McDonald's numa praça de alimentação, igual a gente fez ontem com as crianças da igreja, e falar, que delícia, glória a Deus por isso. E todas essas coisas são boas. Porém, se nós não reconhecemos a bênção espiritual que há em Jesus e que o nosso Pai nos dá, quando essas coisas acabam, quando a planta seca, o passarinho morre e o sorvete cai no chão, a gente esquece da nossa alegria, esquece da nossa esperança. O cristão tem que ser aquela pessoa que, em todos os momentos, firma a sua alegria nas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso que muitos cristãos andam abatidos, porque têm uma perspectiva limitada. Olham só para o aqui e o agora, para um horizonte que eles conseguem enxergar com os olhos de carne. Mas pelos olhos da fé, nós temos a certeza que existe um homem no reino espiritual. E esse homem no reino espiritual nos dá tudo isso que eu li, e muito mais, todos os dias a cada um dos filhos desse Pai. Temos um Deus maravilhoso. É por isso que Paulo quer que você louve Ele. Por isso que nós devemos louvar esse Pai. Porque Ele te dá tudo. E mais do que você consegue imaginar. Mas não é só isso. Tem mais coisa aqui. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, falando de Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Além de te abençoar, como criação dele, Deus te chama para ser filho. E estamos tão acostumados com isso, né? Aquela pergunta que eu fiz no começo, e em que eu queria saber se você pensa talvez em Deus como Pai, é justamente por esse ponto. Por vezes, pensamos apenas no que Deus fez por nós como Salvador, mas esquecemos que a continuidade da obra da salvação é nos trazer para essa grande família de Deus. No Éden, o relacionamento foi quebrado. Com Cristo, a família é reunida. E quando Cristo voltar, céus e terra serão reconciliados. Nesse momento, a família será unida plenamente. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque o texto nos diz aqui sobre uma palavrinha que dá medo em muita gente, muito cristão. Predestinação. Eleição. Afinal de contas, o que é isso? Essa é uma das doutrinas mais belas da Escritura. E, infelizmente, alguns irmãos nossos de outras tradições têm uma certa aversão e tentam mexer isso de outra forma. Mas o que o texto nos ensina, que toda a Bíblia nos ensina sobre a predestinação, é que é justamente o ato de Deus, livremente, sem influência de nada que ele sabia, viu ou imaginou, livremente, porque ele simplesmente quis, escolheu cada um dos seus filhos para fazer parte da sua família. Ele olhou para um universo de seres pecadores que ele criaria e escolheu cada um do que eles queria, porque sim. Não foram pelo causa dos nossos belos olhos. Deus escolheu cada um dos seus filhos porque Ele pode e escolheu livremente. Para pensar no que é um amor livre dessa forma. É muito natural para uma mãe amar um filho. Isso é maravilhoso. É um reflexo do amor de Deus que existe na criação. E é bom, é maravilhoso. Mas a mãe ama o filho por um senso de instinto, de cuidado. Afinal de contas, eu coloquei essa criaturinha no mundo, eu tenho que proteger e cuidar dele com toda a minha força. E é bom, isso é maravilhoso. Agora, para pensar em um amor que não depende de nada disso. Um amor que não é consequência de ter criado. Um amor que não é consequência de, eita, eles pecaram, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Não é por necessidade, não é por carência, não é por nada nesse mundo. É um amor livre. E nós não sabemos exatamente o que é isso, nós não experimentamos isso no mundo humano. No mundo humano é sempre por conta de atração, características, caráter, personalidade, aparência, estilo. Muitas coisas fazem amar outras pessoas. O seu cônjuge foi escolhido por diversos fatores que você colocou no seu coração, consciente ou inconscientemente. Mas com Deus não é assim. Ele te ama independentemente da sua cor, do seu tamanho, do seu cabelo, da sua roupa, da profissão, o que você faz, fez ou fará. Deus te ama porque Ele pode e quer. Esse amor não tem igual. Esse amor é o amor que olha para a pessoa sem considerar absolutamente nada e fala, eu quero você para mim. Não apenas como um servo do meu palácio, mas como meu filho, alguém que eu vou cuidar, que eu vou dar a vida, eu vou dar tudo, todas as bênçãos celestiais, que eu vou perdoar. E quando vocês pecarem, vocês vão pecar lá em Gênesis 3, e o mal vai entrar no mundo, eu vou providenciar um meio de reconciliar vocês de volta comigo, porque eu já escolhi vocês desde antes mesmo de os criar. A predestinação e a eleição é uma das doutrinas mais lindas da Escritura.
É o amor mais singular que nós podemos ter acesso na nossa imaginação. É um amor plenamente livre. E alguns, não percebendo a beleza que há na doutrina, vão falar para nós, presbiterianos, calvinistas, que nós acreditamos em um Deus que nos faz de marionetes. É um Deus que nos força a amar Ele. Mas não é bem assim. Alguns pensam que a predestinação e o chamado de Deus para a vida é como aquela mariposinha que vê um fogo e, apaixonada pelo seu brilho, vai até ele até se queimar, porque ela não consegue fazer outra coisa a não ser seguir. Ela se torna meio que escrava daquela visão e do calor do fogo. Não é assim que funciona na Escritura. É parecido com um prédio em chamas, um verdadeiro inferno na terra, no qual você está preso embaixo de escombros e você ouve uma voz de longe de um bombeiro gritando: "Tem alguém aí?" E você tenta, de alguma forma, você já está sufocando com o vento quente, com todo aquele escombro, com a fumaça, com a fuligem, e você tenta gritar, tenta chamar, e ele levanta aquela porta de cima de você e fala: "Vem." O que você faz? Você agarra aquele bombeiro e não vai soltar ele por uma semana. Você vai para casa com ele. Você não solta aquela mão, porque é tudo que você precisa, é tudo que você mais quer. E quando você percebe o seu estado como pecador, a sua condição miserável, como inimigo de Deus, como veremos mais para frente em Efésios, e você vê a mão de Deus estendida, com o Filho dele, tendo pago o preço da sua reconciliação, e fala assim: "Eu quero você comigo, como meu filho. Vem." O que você vai fazer? Você vai. Não tem como falar não. Essa é a doutrina da graça irresistível. Quando a gente explica a teologia sistemática de um jeito muito rápido, muito frio, a gente perde a beleza da doutrina. Graça irresistível é isso. É você olhar para Deus de forma desesperada, apaixonada, e perceber que só nele há redenção. E isso só acontece porque um dia ele foi lá e tirou os escombros de cima de você e falou: "Vem." Até ali a morte era seu costume, era o que você sentia, era o que você vivia. Mas a partir dali há uma nova vida que Ele te oferece. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Um Deus que nos escolhe livremente, que nos chama eficazmente, e nós não temos como falar não, porque é impensável falar não para tamanho amor. Isso nos mostra um pouco mais sobre esse amor. Porque justamente quando nós olhamos para o amor que há no mundo, e essa terminologia de Deus Pai, por vezes algumas pessoas têm uma dificuldade muito séria com isso. Muitas vezes nossa visão de pai é pautada pelo pai que nós tivemos nesse mundo. Para pensar na seguinte história. É uma história simples, não é nenhuma indireta para ninguém, eu simplesmente inventei essa história. Se for ruim, a culpa é minha. Mas pense numa moça que aos seus 20 e poucos anos encontrou um cara chamado Tiago. Apaixona por ele. Rapaz trabalhador, bonito, cheiroso, crente, vai na igreja, família crente, é o cara. E ela está junto dele. Passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, a conversa vai ficando mais séria, ele fala da intenção de casar com ela, marcam o casamento, e faltando 6 meses para o casamento, ela começa a reparar que ele anda com o celular sempre na mão. Ele chega em casa, o celular vai para o bolso. Elas estão sentadas no sofá, acaba a bateria do celular dela: "Ô amor, me empresta o celular?" Aí ele: pera, eu tenho que resolver um negócio aqui do trabalho, sabe como é que é? E apaga umas coisas rapidamente, passa um celular já meio assim sem querer emprestar. Passa mais umas 2 semanas, faltando 1 mês para o casamento, ela descobre que ele está traindo ela com uma colega de trabalho. Bela atitude, hein, Tiagão? Termina seu relacionamento, aquele momento terrível de reconstruir a vida depois de um relacionamento quebrado, e aí passam-se alguns meses, 1, 2 anos, e ela, de repente, num acampamento da igreja, conhece um rapaz maravilhoso, que acabou de chegar de outra igreja. O nome dele? Tiago. Quais são as chances dela gostar dele? De ter um relacionamento tranquilo com ele? De casar com ele? Pode até ser que aconteça, mas você tem que admitir que vai ser um pouco difícil. Porque ela criou toda uma vida com o outro Tiago. Toda uma relação, toda uma história, todas as expectativas, todos os sonhos, a mobília da casa, toda a festa do casamento, tudo estava sendo sonhado com o Tiago, que era um cafajeste. E agora esse novo Tiago não tem culpa de nada. Mas ele às vezes é tratado e desprezado por conta do antigo Tiago. Alguns cristãos pensam em Deus Pai dessa forma. Tiveram um pai terrível nesse mundo. Um pai indiferente, um pai ausente, alguns nem conheceram o pai. Um pai abusivo, violento, irresponsável, grosseiro, estúpido, invejoso, mesquinho, que batia na mãe, que achava que por trazer sustento para casa estava fazendo tudo o que precisava e não precisava dar carinho, atenção e nada para os seus filhos. Algumas pessoas pensam em Deus dessa forma. No Brasil, é o que mais tem.
Alguns autores americanos falam que em alguns bairros mais de periferia nos Estados Unidos, você ter um pai, você já é uma pessoa privilegiada, porque o pessoal de lá muitas vezes nem conhece o pai. No Brasil, a gente não está muito longe disso. Ter um pai no Brasil já é um privilégio, um pai presente. E ter um pai bom, então, é ganhar na loteria. E algumas pessoas têm um pai muito ruim, e tiveram, e ainda vivem com um pai muito ruim. E nós temos que entender que Deus é diferente. Apesar de ter o mesmo nome, Ele é um pai diferente. É um pai que ama livremente, é um pai que chama eficazmente, é um pai que nos salva em Jesus Cristo, mandando seu único filho morrer para que ele tivesse muitos outros filhos. Nós temos um pai completamente único. E nós não podemos, devemos trabalhar isso no nosso coração, especialmente se você tiver tido um pai assim na sua vida, não de desprezar e odiar seu pai. Nós não devemos fazer isso com o nosso pai terreno, devemos honrar nossos pais. Mas reconhecer que temos um pai perfeito. Só um é perfeito. E esse pai perfeito, ele está de braços abertos cuidando de cada um dos seus filhos, derramando bênçãos abundantes celestiais, nos chamando de filhos amados, nos trazendo para perto dele. Eu não sei como era seu pai. Ele podia ser um pai maravilhoso, graças a Deus por isso. Pode ser um pai terrível. Infelizmente, isso acontece desse lado do Éden. Mas o nosso Deus não é assim. E quando você vai diante desse Deus Pai em oração, alguns têm até um certo constrangimento de chamar Deus de Pai. Vamos só exemplificar. Às vezes um pai ausente. Às vezes a pessoa cresceu com um pai ausente. Como que é a vida de oração dessa pessoa falando com Deus Pai? Muitas vezes, ausente. Ela pensa que Deus Pai é um Deus inacessível. Um Deus que ela só vê no aniversário, Natal, festas e na hora de dar bronca. É um Deus que só serve para a hora de emergência. Mas Deus é sempre presente. Alguns cresceram com um pai que te trata com base no seu desempenho. Você fez o que eu pedi? Tirou boas notas? Limpou a casa? Fez o que eu te mandei fazer? Então eu te amo. Não fez? Você é um lixo. E alguns pensam em Deus dessa forma. Pecam, logo pensam que o amor de Deus acabou. Pensam que Deus virou as costas, que Deus abandonou, que Deus vai te tratar da mesma forma que seu pai te tratou quando você fracassou com ele. Deus Pai não é assim. Pelo que Cristo fez na cruz, Ele é sempre acessível, sempre amoroso. Como o Salmo 103 diz, Ele não faz vista grossa para o nosso pecado, mas Ele tem misericórdia, porque sabe que nós somos pó, e nos ama, e nos acompanha, e nos ajuda, nos disciplina, nos levanta, sacode a poeira e caminha conosco toda a nossa jornada até a Canaã celestial. Nós temos um Pai perfeito, que deve ser o centro da nossa adoração, por tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele faz. Esse Pai é o Deus que, nessa carta aos Efésios, estava unindo aqui pessoas de várias origens diferentes. A gente vai chegar nisso mais para frente, mas a carta aos Efésios tinha um problema muito sério. Era uma igreja dividida. Uma igreja de judeus e uma igreja de gentios. Aqui na freguesia do Ó, nós temos uma experiência parecida. Claro que o problema não é tão grave como foi naquela época. Mas tivemos a junção da igreja do Hebron com a igreja da freguesia. É como se o Hebron não gostasse da freguesia e a freguesia não gostasse do Hebron. O povo não se desse muito certo. Espero que os problemas tenham sido colocados no passado. Se não for, a gente vai tratar disso ainda nessa carta. Fiquem tranquilos. Mas era uma igreja dividida. E o que Paulo vai mostrar para nós? Que agora, judeus e gentios, pessoas que tinham problemas de relacionamento, têm agora um único Pai. E com esse único Pai, na hora de sentar na mesa de jantar, eles são uma família, um povo, junto com uma nova identidade. Por isso, meus irmãos, olhando para tudo isso que nós temos aqui, do versículos 3 a 6, a nossa reação tem que ser a do começo do versículo 1. Bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, meu Pai, porque através de Jesus, Ele me abençoa. Através de Jesus, Ele me adota. Através de Jesus, Ele me escolheu, independente de qualquer coisa que eu viesse a fazer. Louvado seja Deus, porque Ele é assim. E Ele é meu Pai. Eu posso chamar Ele de Pai com a mesma intimidade que eu poderia chamar o meu Pai dessa terra. Eu posso contar com Ele como eu contava com meu Pai nessa terra. Eu posso viver com Ele com total dependência, porque Ele é o Pai perfeito, que me adotou, me amou e me abençoa todos os dias da minha vida. Por isso, meus irmãos, pensa nisso. Pense nesse Deus. Pense nesse privilégio. Pense nesse Pai maravilhoso que você tem. Não despreze seu Pai da terra. Honre, ame, cuide do seu Pai até a mais longa velhice. Mas lembre sempre que você tem um Pai perfeito no céu. Que independente dos erros do seu Pai nessa terra, Ele sempre vai ser perfeito e digno de todo louvor e de toda adoração.